A partir deste momento, passamos a apresentar o programa A Voz do Sétimo Anjo. A Voz do Sétimo Anjo. Cumprimentamos todos nossos amados irmãos, irmãs, ouvintes, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, estamos aqui nos estúdios da Cultura M680 para darmos continuidade à mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem esta que prepara a noiva para o arrebatamento. Hoje nós vamos seguir mais um pouco falando sobre as 70 semanas de Daniel, que está no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. Nós vamos tomar esta escritura para nós darmos continuidade à nossa fala sobre essas 70 semanas de Daniel. A escritura de Daniel 9, 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura de sua palavra. A Voz do Sétimo Anjo. Eis-me aqui, Senhor, atento ao teu chamado. Longe estive do meu lar. Venho como estou, perdido, degradado. A ti quero me entregar. Bem perto de ti estou agora, no meu coração estás embora. Reines lá nos céus e eu vivo aqui na terra. Vejo a tua luz a me guiar, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, conserva-me a teu lado. Quero andar ao pé da cruz. Pelo teu amor já estou justificado. És o bem que me conduz. Bem perto de ti estou agora, no meu coração estás embora. Reines lá nos céus e eu vivo aqui na terra. Vejo a tua luz a me guiar, Jesus. A Voz do Sétimo Anjo.
Muito bem, amados, nós, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos seguir falando um pouco desta riqueza inefável que é a palavra de Deus para o coração dos filhos de Deus na última era da igreja. Nós comentamos ontem sobre alguns assuntos, eu dei uma pincelada por cima sobre as 70 semanas de Daniel e hoje eu quero seguir falando um pouquinho mais desta riqueza que é a palavra de Deus. Como lemos, você sabe que Gabriel veio para instruir Daniel acerca do futuro, o reino gentil, que foi estabelecido em Apocalipse, capítulo 1 ao 3, a chamada 7 eras da igreja ou a plenitude do gentil. A plenitude do gentil é um tempo espiritual que Deus trata com o mundo gentil. Começa de capítulo 1 até o 3 do livro do Apocalipse, chamada 7 eras da igreja, um tempo que Deus trata conosco. E depois Deus regressa no capítulo 19, a noiva, na verdade, ela sobe no comecinho do capítulo 4, do 3 para o capítulo 4 de Apocalipse, é o rapto. Se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, está escrito: e depois destas coisas. Que coisas? Depois das 7 eras da igreja gentia. Ouvi uma voz como de trombeta: subi cá. E quando João subiu, ele passou naquela porta. Eles tinham uma porta aberta no céu. E ele entrou naquela porta. E quando ele entrou naquela porta, versículo 2, está escrito: e vi um assentado no trono. E a sua semelhança, seu aspecto era assim e assim e tal. Então João, quando ele entrou naquela porta, no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu um, não 3, tá? Aí o povo que crê na Santíssima Trindade, não existe 3 tronos para Deus no céu, nem 2 tronos, mas somente um trono. Apocalipse 4, você vai ver isso do começo até o final. Ele viu um assentado sobre o trono. E aí tem muito fundamento que não vamos entrar em detalhes agora. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte precioso, Jesus Cristo, quando veio, ele veio com 3 tipos de filho: filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Então você pode ver que Deus trabalha com o número 3. 3 é perfeição, 7 é conclusão, 8 é consumação e por aí vai. Cada número da Bíblia tem um significado espiritual. Número 12 mesmo é adoração, 50 é Pentecostes, não é isso? 40 é lei e por aí vai. Então Jesus Cristo veio com 3 títulos de filho. Filho do homem é um profeta. O título de filho do homem é para o ministério profético. Jesus Cristo foi o filho do homem. São Lucas 17, 26, 27, 28, 29 e 30. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Casavam, edificavam, não é isso? Construíam e faziam e tal. Nesse tempo, a Escritura relata, assim será a manifestação do Filho do Homem. Então Cristo é o Filho do Homem. Foi o Filho do Homem Noé, foi o Filho do Homem Moisés, foi o Filho do Homem em Jeremias, foi o Filho do Homem Isaías, foi o Filho do Homem Ezequiel. Cada profeta foi o Espírito de Cristo trabalhando em cada profeta, tá? Então você vai entender que, na verdade, ninguém falou por si mesmo. Era o próprio Deus, como Filho do Homem no passado, trabalhando em cada profeta, trabalhando em cada homem de Deus. Por isso que ele dizia: Filho do homem, põe-te em pé, falou para Jeremias. Filho do homem, põe-te em pé, falou para Ezequiel. Filho do homem, põe-te em pé, falou com Isaías. Todos eles eram o Espírito de Cristo trabalhando através de cada profeta. Em outra linguagem, cada profeta falou porções da Bíblia. Cada um deles trouxe
uma porção das Escrituras Sagradas. Desde Noé, Abraão, José, Moisés, os profetas, os patriarcas, os juízes, os reis, todos eles trouxeram porções da palavra. Mas quando foi Jesus de Nazaré, ele não foi a porção da palavra. Jesus de Nazaré era a palavra encarnada. A Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, meu irmão, você vê que foi Jesus em cada um dos profetas no passado. E provo para você na Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E, havendo Deus, antigamente, veja, falado aos pais, nos profetas, falou a nós, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então você pode ver que foi Jesus em cada um dos profetas do Velho Testamento. Por isso que Hebreus 1:1, ali está escrito, havendo Deus antigamente, no Velho Testamento, falado aos pais, nos profetas ou pelos profetas. Mas quando Jesus chegou, ele não era porção da Escritura, ele era a Escritura, ele era o Verbo encarnado, ele era 100% a palavra. Por isso que Satanás não conseguiu enganá-lo, porque como poderia enganar a própria palavra de Deus? Então, meu irmão, ele veio como filho do homem, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Aí ele desempenha o papel de filho de Deus, na intercessão e na igreja. Jesus agora é filho de Deus, ele está intercedendo, ele está curando, libertando, salvando, ele está cuidando da igreja, como ministério de filho de Deus, tá certo? E terminando essa parte de filho de Deus, na intercessão, quando terminar a parte da intercessão, ele se tornará o filho de Davi, para o milênio. Por isso que entra aqui as 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque Jesus Cristo será filho de Davi no milênio, no reino de Davi. Não é isso? A concessão real. Deus prometeu que de Davi levantaria o Cristo. E Cristo veio para reinar. Cristo não reinou. Ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Não é isso? Você pode ver isso. Mas Gabriel disse para Maria, o menino chamará Jesus e assentará no trono de Davi e reinará eternamente. Jesus não assentou no trono de Davi. Ele assentou no trono do Pai, no trono do Espírito Santo. Tá? Aquela carne que foi gerada no ventre de Maria se assentou no trono do grande Espírito, lá no santuário celestial. Mas quando ele descer, ele vai assentar no trono do rei Davi, quando o milênio for restabelecido. Então, por isso que nós entramos nos detalhes aqui, para mostrar a tríplice manifestação de filho. Tá? A tríplice manifestação de filho. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Em outro lugar, Deus derramou em Jesus, Jesus derramou na igreja, e a igreja vai para o reino milenial. Você vê os três propósitos de Deus. Deus derramou em Cristo. Cristo subiu, derramou na igreja. Por isso, meu irmão, que não foi segunda pessoa nem terceira, foi ele mesmo. Tá? Ele subiu em carne glorificada e desceu em forma do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecostes. Deus em Cristo, Cristo na igreja e agora a igreja no reino milenial, no reino restaurado. Essa terra vai ser o milênio. Essa terra vai ser limpa. Ela vai ser purificada depois da grande tribulação. Haverá a chamada civilização de Deus, sem doença, sem velhice, sem hospital, sem cemitérios, sem carros, sem motos, sem bicicletas, sem aviões. Outra civilização, meu irmão. A civilização de Deus. Os filhos de Deus viajando como pensamento. Tá? Então veja bem.
Nós sempre falamos que há sempre 5 setes, né? 7 espíritos, 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 eras. E também 5 é graça, né? 7 é consumação, ou uma obra consumada. Jesus é o Salvador, também é Cordeiro. Logo chega a ser o juiz. Você vê que agora Jesus está como intercessor, como Cordeiro sangrento. Terminando o ministério intercessório, ele se tornará o juiz. Quando ele vier, com seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, sua voz como de muitas águas, da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, que é a palavra, e seu rosto resplandece como o sol. Você vê que ele é o juiz. Ele é o próprio Cordeiro e também o juiz. São ministérios diferentes. Apocalipse 5, verso 13. Você pode ver, Cristo é adorado tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Se ele é adorado no céu, na terra e debaixo da terra, Cristo é Deus. E a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória. Deus não divide a sua glória. Como é que, se fosse uma trindade, como é que o Pai está dividindo a sua glória com o Filho? Não. Está errado, meu irmão. O Pai está velado em Jesus de Nazaré. O Pai está escondido naquela carne. Amém? Então, não são 2 pessoas, mas um só Deus, desempenhando seus atributos. Atributos de Pai, atributos de Filho, porque eu sou pai e também sou filho, tá? Eu sou irmão, eu sou cunhado, eu sou primo, eu sou genro, eu tenho vários atributos comigo, mas eu sou só uma pessoa. Então, meu irmão, assim é Deus. Deus é juiz, Deus é intercessor, Deus é advogado, Deus é servo, Deus é salvador, Deus é redentor, Deus é advogado, ele é tudo. Mas é somente ele, desempenhando os seus atributos. Então veja bem, Gabriel trouxe o 6º propósito a Daniel. Então hoje eu sei que não vai dar para mim entrar, para pincelar, mas esses 6 ou 6º propósito são coisa tremenda, meu irmão e minha irmã, que todo cristão tem que saber, tá? Todo irmão, todo filho de Deus tem que saber esse 6º propósito que Gabriel trouxe para o profeta Daniel. O primeiro foi extinguir a transgressão. Depois nós vamos falar sobre isso. O segundo, dar fim aos pecados. Isso aqui é tudo para Israel, tá? Isso aqui não tem nada conosco gentil. Tá? Isso aqui é quando Deus for tratar com a nação de Israel. Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E o sexto, ungir o santo dos santos. Então veja, meu irmão, são 6 propósitos que vai cumprir no futuro, tá? Está para o futuro isso aqui. Daniel, em Babilônia, com 68 anos que ele estava ali, além do cativeiro, vamos calcular que Daniel estava com 80 anos de idade. Ele deve ter levado para a Babilônia com 12 anos, né? Um jovem, um menino. E ficou já com 68 anos, faltava 2 anos para terminar o cativeiro. O cativeiro era de 70 anos. Foi quando Daniel, então, começou a orar. Por quê? Ele começou a saber o dia em que estava vivendo. Ele começou a se preocupar, porque ele leu 25 de Jeremias e ele viu que realmente o cativeiro estava acabando. O tempo deles ali em Babilônia estava terminando. E ele então começou a orar, começou a buscar o Senhor. Foi quando Gabriel veio e trouxe essas novas para o profeta Daniel. Então foi ao cativeiro, meados de 606 a.C. A visão veio no ano 538, porque ele ficou 68 anos dentro de Babilônia. Agora, Daniel, ele servia a Deus e fazia sacrifício em secreto. Ele não podia
servir a Deus, ao público, porque a religião da Babilônia era totalmente o contrário do judaísmo da época, né? Então, sozinho ele viveu a palavra no cativeiro e esperou os 70 anos do cativeiro passar. Então, às vezes as pessoas não aguentam servir a Deus sozinha, não é isso? Elas não suportam, não dão conta, acaba se apostatando, não ora mais, não busca Deus mais. E aqui Daniel deixa para nós um bom exemplo, né? Ele servia a Deus e fazia sacrifício em secreto. Ele se preparou, jejuou e orou para saber o dia em que estava vivendo. É o que nós devemos fazer agora. Cada filho, cada filha de Deus tem que saber o dia em que estamos vivendo. O que Deus está fazendo hoje? O que Deus está fazendo agora? E Deus revela, meu irmão, o que está acontecendo hoje. Onde estamos parados, vamos dizer assim. Não é isso? Daniel leu o capítulo 25 de Jeremias, verso 8, tá? Depois você pode dar uma lidinha que você vai ver falando sobre o cativeiro da Babilônia. Israel regressará à sua terra. 2 profetas estarão pregando em Israel no tempo do fim. Então, hoje, meu irmão, nós estamos a ponto de sair da terra. O rapto está à mão. Cristo está às portas. Depois que a noiva for tirada de cena, Deus volta para o judeu. Nós falamos aqui ontem. É aonde 2 profetas estarão pregando para Israel, que você sabe que é Moisés e Elias. Tá? Gabriel, o anjo, veio para Israel, veio para dizer a Daniel o que acontecerá a Israel no tempo do fim. Então, irmão, veja que coisa maravilhosa, tá? Gabriel trouxe para Daniel o que acontecerá depois da noiva gentia ser tirada de cena. Deus revelou o tempo do fim, mostrou, porque o livro de Daniel, meu irmão, é o Apocalipse do Velho Testamento, tá? O livro de Daniel é o livro do Apocalipse, vamos dizer assim, bem claro. É o Apocalipse do Velho Testamento. E Deus revelou para Daniel o que acontecerá no tempo que as 2 oliveiras estiverem pregando em Jerusalém. O que vai acontecer dali para frente? O que vai acontecer com Israel? Porque Israel não vai acabar. Israel não vai terminar. Ainda que ajuntar todas as nações, arregimentarão seus exércitos contra Israel no final dos 3 anos e meio de tribulação. Veja bem, lá no final dos 3 anos e meio de tribulação, as nações que ficaram vão vir contra Israel, contra Jerusalém. É onde Cristo desce e acontece uma batalha chamada Batalha de Armagedon. A Batalha de Armagedon, meu irmão, é no final, praticamente, da tribulação, dos 3 anos e meio de tribulação. Esse dia eu estava ouvindo uns pregadores aí, de umas denominações, né? Teólogos, pessoas cultas, que entendem da Bíblia, né? Vamos dizer assim. Dizendo que o que está acontecendo lá com a Síria, né? Com Gaza, com esses países islâmicos, já é o Armagedon. Está começando o Armagedon. Meu irmão, eles nem... Desculpe, estão mais por fora do que asa de xícara. O Armagedon, meu irmão, só vai acontecer no fim da grande tribulação. O Armagedon não é guerra de nação com nação, não. O Armagedon é quando Cristo rebentar com tudo. Quando ele descer com a sua ira e varrer a humanidade, virar pó. Pior que 10.000 bombas atômicas. Quando ele descer, ele vai exterminar com as nações. Com as nações, vai virar pó quando ele descer. Armagedon é Cristo quando desce, no fim da tribulação. Porque ele desce para reinar, ele desce para assumir o trono, ele desce para restaurar a terra, ele desce para mudar o planeta, ele desce para não deixar nem raiz e nem ramo. Armagedon não é essas bombinhas aí, esses tirinhos deles aí não.
Eles vão ver a bagaceira feia é quando Cristo descer. Você pode ver isso em 12 de Zacarias. Então veja, meu irmão, a coisa é forte. Agora, vamos seguir mais um pouquinho. Gabriel, o anjo veio para Israel, veio para dizer a Daniel o que acontecerá a Israel no tempo do fim. Que coisa linda! Deus mostrou a Daniel o que acontecerá depois da noiva gentia. Depois que Deus tratou com o gentil, levou o gentil no rapto. O que ficou aqui na terra? Ficou denominação, ficou virginécia e Israel. Deus desce para tratar com Israel. Porque o mundo gentil foi cegado pelo diabo. Tá? O mundo gentil foi cegado pelo diabo. Você vê que a Laodiceia, nua, cega, miserável, pobre, e nua e não sabe, e desgraçada. Essa é a condição dessa era. Veja, são 5 coisas: desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Tá? Cega. Então, por quê? Segundo Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento do povo. O Deus desse século, que é o diabo, que é Satanás, cegou com doutrina errada, com doutrinas falsas, com credos, com dogmas, com heresia, com sistemas. O povo está cegado por falsos ministros, por falsos pregadores, por falsos teólogos. Estão cegados com doutrina falsa, com evangelhos rotos de água com açúcar, que não muda ninguém. Eles estão cegados nesse sentido. Então, quem que cegou esse povo? Satanás. Cegou eles com batismo para não ver o batismo verdadeiro, para não ver uma ceia verdadeira, para não ver que Deus enviou um profeta para esta era, para não ver que Deus enviou a comissão de Elias. Tá? E eles estão cegos, palpando meio-dia. Eles estão cegos, andando meio-dia, em plena luz do sol, mas não enxergam um palmo do nariz da verdade. E são crentes, e são religiosos, cegados doutrinariamente pelo diabo. Então veja, Neemias veio com a ordem do rei para edificar os muros em tempo difícil. Se você ler Neemias, você vai ver que eles vieram com a ordem do rei para edificar os muros que estavam caídos. Isso foi lá naquele tempo, do 7 mais 62 semanas, que dá 69, até o Messias, como nós já falamos ontem. O Messias pregou 3 anos e meio. Jesus rachou a última semana no meio. Estou falando já bem claro para você entender. A semana é 7 anos, ele rachou no meio. Pregou 3 anos e meio, e os outros 3 anos e meio ele deixou para Moisés e Elias, agora no tempo do fim. E entre os 3 anos e meio de Moisés e Elias agora no tempo do fim, e os 3 anos e meio que Jesus pregou, ele colocou as 7 eras da igreja gentia. Um tempo para o gentil, para Deus tratar com os gentios e converter os gentios, que somos nós. Terminou o gentil, ele volta com os outros 3 anos e meio que falta para tratar com o judeu. Então, até a consumação, tudo cumprirá. Está determinado, tá? Mateus 24:15, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem vê, atenda. Então veja, meu irmão, existe um significado composto. A Bíblia cumpre duplo, triplo e múltiplo sentidos. Essa escritura aqui, desculpe aí os irmãos de uma denominação, quando eles leem uma profecia que já cumpriu, fala, isso aí já é história, isso aí já cumpriu. Já cumpriu num estágio, mas vai cumprir de novo, e muitas vezes vai cumprir, meu irmão. Deus está sempre cumprindo a mesma profecia. Então, quando virdes a abominação, isso aqui cumpriu, Mateus 24:15, cumpriu no pé da letra. Israel, a abominação entrou, eles não vigiaram, General Tito veio de Roma, sitiou Jerusalém no ano 70, tá?
e puxou a espada no pescoço do judeu, matou 1 milhão, homens, mulheres, velhos e criança, ao fio da espada, porque não deram crédito à advertência de Jesus, quando ele falou, sai da cidade, não fica no monte, não fique no campo, não volte buscar seus vestidos, ai das grávidas, ai das que amamentar, orai e vigiai, para que a sua fuga, quer dizer, a fugida, não aconteça no sábado nem no inverno. No sábado os portões da cidade estão fechados e no inverno é gelo. Como é que você vai fugir no inverno? Jesus advertiu e eles, desculpe a expressão, quebraram pau no ouvido, não deram créditos, era apenas um homem morto, pregado numa cruz pelos romanos. Quando foi no ano 70, o próprio general Tito de Roma cercou a cidade com 100 mil soldados, enquanto eles esperavam a pomba da paz cantar nos muros. Os romanos estavam lá com suas armas, rendam-te judeus. Meu irmão. E aí? Houve a diáspora, eles morreram, o povo das outras cidades de Israel esparramou pela terra, né? Chamada diáspora, você vai ver isso na escola. A diáspora, quer dizer, eles saíram pelo mundo, esparramaram pelo mundo. Quando foi agora em 1935 a 45, levantou 4 homens ungidos pelo diabo. Está na Bíblia esses homens. 4 anjos do diabo. Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin. Tá? 4 diabos, 4 demônios. E o que fez? Matou 6 milhões deles. Desculpe a expressão, até do Brasil foi judeu para lá, para a Alemanha, na época. Até daqui do nosso país foi judeu lá para a Alemanha. Com o intuito de outras coisas, mas no intuito era de serem incinerados, queimados. Então Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin assassinaram 6 milhões de judeus. E o que aconteceu com eles? O chicote foi tão duro no lombo dos judeus que eles saíram de 110 nações e estão lá agora na sua terra. Por quê? Deus não trata com o judeu fora da sua terra. Então, meu irmão, agora eu te pergunto, Deus não está... A própria Bíblia diz assim, aquele que Deus esparramou, ele ajuntou. Você vai... A Bíblia está recheada dessa versão. Principalmente Oséias 6. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Veja, o mesmo Deus que esparramou foi o mesmo Deus que ajuntou. Você vai para 29:11 de Jeremias. Se o meu povo que clama pelo meu nome se reunir e ajoelhar e orar, não é isso? E me clamar, eu abrirei as janelas do céu e ouvirei a sua oração e tal, não é isso? E eu te... Meu irmão, tem tanta profecia. O próprio Deus que esparramou, ajuntou. Tá? Por quê? Porque está no propósito de Deus. Então Israel hoje está na sua própria pátria, não é isso? Como um irmãozinho esse dia me ligou, né? O irmão Antônio Carlos me ligou falando, pastor, e aquela escritura que diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Aí nós comentamos um pouquinho e ele ainda me comentou dizendo assim, Israel que era fraco, que ninguém dava nada, que Hitler, Mussolini, esse povo aí matou quase tudo. Quem é Israel hoje? Uma potência. Diga ao fraco, eu sou forte. Será que se o Brasil sofresse uma calamidade dessa e ficasse 5% de brasileiros, será que voltaria a ser uma super raça de novo? Uma super nação como é Israel? Será? Que Israel foi no pó, meu irmão. De acordo, sobrou 10% da nação. 10%. E desses 10%, eles reconquistaram tudo de novo. Está lá hoje uma potência. Eu te pergunto, Deus não está nessa história? Hã? Você acha que Deus está por trás de tudo isso? Deus está, meu irmão. E essas naçãozinhas, tá, que chicotearam Israel, desculpe,
o que eu vou falar. Pode pôr a barbinha de molho, que Deus vai tratar duro com essas nações. Com esse povo, vai tratar duro. Ó o Egito. O que sobrou do Egito? O Egito acabou. Desde aquele tempo, nunca o Egito voltou. O Egito teve que dar a mão. Hoje o Egito é amigo de Israel. Porque viu que não adianta pleitear contra o Deus dos hebreus. Contra o Deus dos hebreus não adianta, meu irmão. O faraó, quando seus soldados, seus não sei quantos mil soldados, morreram afogados no Mar Vermelho, que ele voltou para o Egito, sentou no trono dele, tirou a coroa de faraó da cabeça dele. Você sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó: o Deus dos hebreus é Deus. Ele quis dizer que os deuses dele não valia nada. Era de cobre, de pedra, de gesso, de madeira. Os deuses e o monte de deuses do Egito era pó, não valia nada. Mas o Deus dos hebreus, ele diz, é Deus. Barrou ele com o exército dele com fogo, baixou uma muralha de fogo, barrou o exército egípcio com faraó e abriu o mar para Israel atravessar por uma autopista dentro do mar. Fez uma estrada no mar e eles passaram a pé enxuto. Meu irmão, Deus e o próprio general egípcio diz, mas ele nos barra com fogo e abre o mar para eles passarem a seco. Então, meu irmão e minha irmã, não subestime a Deus. Deus tem paradoxo. Ele faz coisa que confunde a mente intelectual. Ele parou o sol. A ciência diz que ele parou a terra. Mas a Bíblia diz que ele parou o sol. E aí? Eu fico com a Bíblia, mas não fico com esses avantajados cientistas de hoje. Porque se você olhar, meu irmão, quem que Deus criou primeiro, a terra ou o sol? Primeiro ele criou a terra. Então, de certo, se é a terra que gira, né? Não é o sol? Então, quando Deus criou a terra, ele girou ela. Falou, terra, fica girando aí até o sol chegar. O sol foi chegar no quarto dia, meu irmão. Deus criou o sol no quarto dia. Então, a Bíblia diz que foi o sol que teve que parar. E a lua. Não vamos entrar em detalhes. O nosso tempo terminou. Amanhã, ou melhor, amanhã não, quinta-feira, eu devo seguir aqui, dar continuação aqui nos propósitos, que é muito bom, muito profundo. Isso aqui mais é para os irmãos enriquecer os vossos conhecimentos dentro desta palavra. Assim como Deus não pode abençoar um judeu fora da pátria deles, Deus não pode abençoar um filho dele fora da palavra, tá? Se você, meu irmão, estiver fora da palavra, você tem que voltar urgentemente para a palavra, para que Deus possa lhe abençoar. Senão você não recebe bênçãos e você está propenso até a ser condenado se você estiver fora dos patamares da palavra. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, que enviou para nós a Jesus Cristo, que dantes foi crucificado e trouxe para nós a redenção e a salvação. Pai, muito obrigado nesta noite por estas poucas palavras baseadas aqui nas 70 semanas de Daniel, Pai. Mas sabemos que a Tua palavra é veraz, é poder, é revelação. A Tua palavra nos posiciona, Senhor. É ela que nos mostra onde estamos. E sabemos, Pai, que o Senhor está terminando o tempo do gentil e voltando para com o judeu, a ponto que Israel já está como uma figueira que floresceu. Pai Santo, nesta noite, eu intercedo e peço uma bênção de Tua parte em favor de cada um desses irmãos e irmãs que estão registrados aqui neste livro. Então, meu irmão, minha irmã, você, ore comigo nesta noite, que Deus possa ricamente derramar suas bênçãos em sua vida e que você corra para Cristo enquanto é tempo. Eu peço uma bênção especial, bênção de cura, de libertações, de prosperidade, de salvação,
que o Senhor conceda saúde, que o Senhor conceda um shalom para cada um desses irmãos e irmãs que precisam da tua graça e da tua misericórdia. Irmão José, do Nova Campo Grande, irmã Edna, seus filhos, a irmã Darcy, irmão Belmírio, irmão Gentil, irmão Raimundo Alves, irmão Paulo Graúna, irmã Aparecida Lopes Diniz, irmão Aderson, irmã Maria do Carmo, família do irmão Osmar, sua esposa, seus filhos, Newton, Bogado, Lázara, Aldo, irmão Diomedes, em favor dele, também seu filho, seus parentes, que a bênção de Deus seja na família do irmão Diomedes. Também em favor de João Vicente, Priscila, irmão Adão, a Lauriele, o Wagner, Camila Tiburtino, Lucimar, Sheila e Isa, Maria Aparecida do Jardim Talismã, ajuda a senhora, nossa irmã ali, irmã Francisco, irmão Gideão do Buriti, peço pela Márcia, João Bosco, Coriolane e Letícia, também, senhor, entrego o Odair, que me ligou, que o senhor tire toda a depressão, toda a melancolia do Odair, senhor. Senhor, se há algum demônio, algum espírito perturbando este homem, que seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ele seja curado, Senhor. Senhor, levante a autoestima deste homem, coragem e força para ele, Senhor, e que ele tenha fé para ser um vencedor. Abençoe Odair, abençoe a irmã Ercília, irmão Nestor, toda a sua família, todo o seu lar. Abençoe o irmão Darcy, Senhor, irmão Rogério, irmão Nelson, irmã Hilda Félix, Ramona e o senhor Santos, lá da chácara, irmã Iraildes, Rodovalo Pina. Também peço pelo Thalisson Arguello dos Santos, por ter triturado sua perna, perdeu a perna, que o Senhor dê saúde para ele, ali, Senhor, na Santa Casa internado. Que o Senhor ajude este jovem. E também pelo Juvenil da Silva, que o Senhor fortalece o seu coração. E peço pelo Antônio Carlos Ferreira Lima e Solange Leite Nis. Bênção, paz, amor e alegria nos corações das pessoas. Cada pessoa que está ligada, sintonizada conosco nesta noite, todos os nossos irmãos e irmãs, que a bênção de Deus seja grande. E também abençoa os irmãos ali, Pai, do Noroeste. Todos os nossos irmãos e irmãs, pessoas que nos ligam, família da irmã Maria, do irmão Cristiano, do irmão Gilberto, irmão Santana, ali, Senhor Eterno, nosso irmão Laurindo, todo aquele povo ali, Senhor Eterno, irmão Gentil, que mora ali perto também, que o Senhor abençoe o lugar ali, o salão que estamos preparando para termos ali um pequeno tabernáculo, Pai, que o Senhor abre as portas e prospera. Tudo isso pedimos e agradecemos, entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. A voz do sétimo anjo. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória de além, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite no céu, do sol refletindo essa luz. O mundo está sempre coberto de um véu, e em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo
ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, que Deus possa dar um shalom para cada um de vocês nesta noite. Shalom quer dizer paz com saúde, prosperidade e inteireza. Não adianta você ter paz deitado numa cama doente ou no CTI. Isso não é paz. Paz com saúde. Isso quer dizer shalom. Meu irmão, o Tabernáculo Monte Sião fica aqui na rua Anchieta, número 82, no bairro Piratininga. Os nossos cultos é na quarta e na sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. O meu telefone para contato é o 9271-1350. E para recado em casa, 3386-1112 e o 3381-0889. Temos também o Tabernáculo da Vida, na rua Santa Gertrudes, 554, lá no bairro Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson, que dá suporte com esta mensagem. O telefone dele é o 9295-0847. Os nossos cultos é quinta-feira, 19h30, e aos domingos, às 18h30, ali no Tabernáculo da Vida. Temos também o Tabernáculo Betel, na rua Serra Madre, 3625, bairro Serra Azul. Temos culto terça, quinta e sábado, às 19h30. Vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.